Governo Provisório de Vargas, 1930-1934. Após receber o poder provisório de chefe do governo, Getúlio impôs suas preferências naqueles que o apoiaram politicamente, e assim sustentando sua campanha. Entretanto, ameaçou haver apelações ao governo. Solicitavam por um governo democrático. Os grupos que subiram ao poder desejavam um governo com voto livre, constituição no país e plena liberdade civil. Porém, os tenentes mantinham um governo forte e centralizado, capaz de modernizar por inteiro as estruturas do Estado. Após as apelações, uma das primeiras atitudes do governo foi criar a Lei nº 19.398, que acabou com o legislativo em instâncias federais, entre outros, até que fosse criado a Assembleia Constituinte. Vargas também substituiu os presidentes por interventores federais, que eram diretamente indicados pelos presidentes. O movimento constitucionalista de 1932, em São Paulo, representou a maior demonstração estadual de repúdio ao governo Vargas. O movimento constitucionalista. A partir de 1931, logo depois de uma das maiores crises da história, no ano de 1929, os preços do café caíram muito além do previsto. Obrigou Vargas a comprar e queimar milhares de sacas de café. Ocorre assim muito desemprego e obriga os camponeses a migrar para as cidades paulistas, agravando os problemas sociais. O Partido Democrático aliou-se ao Partido Republicano Paulista e juntos passaram a exigir o fim do governo provisório. E então convocaram a Assembleia Nacional Constituinte e eleições gerais no país. A Constituição de 1934. As eleições de 1933 obedeceram os dispositivos. Novo meio eleitoral elaborado por Vargas. Na legislação estavam inclusas as reivindicações dos constitucionalistas. Uma delas seria o voto direto, secreto e facultativo a todos os brasileiros maiores de 18 anos. Ficou estabelecido ainda que a primeira eleição presidencial seria feita de forma indireta pela Assembleia Constituinte. Nos anos seguintes seriam através do voto direto. Mas a grande novidade da Constituição era a preocupação com a ordem social, explicitando das ordens trabalhistas. Bem, vou falar sobre a legislação sindical no Estado corporativista. Durante a Primeira Guerra Mundial, a situação de vários países era caótica, pois tinha o desemprego, a miséria, a fome. A adaptação à vida de milhares de soldados civis fazia parte do problema da sociedade europeia. O clima que foi agravado de instabilidade política pela crise econômica mundial de 29. Em várias condições, algumas sociedades buscaram alternativa que representasse o fim dos problemas sociais e econômicos. Por exemplo, na Itália, diante de algumas desordem política, tentativa de encontrar a melhor forma de relacionar a sociedade civil e Estado, o governo fascista, ele, por exemplo, implementou o corporativismo, que era, no caso, o controle de Estado, nas negociações entre patrões e empregados. Que no caso o corporativismo quer dizer que seja doutrina, ou no caso que prega reunião de classes de produtoras em corporações, sobre a fiscalização de Estado. No ano seguinte, depois de 29, foram regulamentados direitos e deveres de todas as classes patronais, operários que exerciam profissões idênticas, conexos ou similares e que se organizassem em sindicatos. Vou falar sobre comunistas versus integralistas. O governo de Vargas, que foi marcado por instabilidade, teve várias manifestações provenientes, tanto pela direita ou pela esquerda. Pela direita, o governo viu pressionado pela ação integralista brasileira, AIB, liderada por Plínio Salgado. E tanto pela esquerda, Getúlio enfrentou a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, composto de simpatizantes comunistas, liderada pelo Partido Comunista do Brasil, PCB.
No entanto, a NL reunia também socialistas e a da esquerda dos tenentes, né? E seu presidente era Luiz Carlos Prestes. Defendia um programa de natureza democrática baseado na realização de reformas estruturais, que contestava a ordem social e econômica em vigor. Já no início de 35, o governo federal, que é apoiado pela Lei de Segurança Nacional, né, colocou a ANL na ilegalidade e fechou diversos sindicatos de orientação comunista. O levante da ANL, conhecido como Intentona Comunista, teve início no Rio Grande do Norte. Contou com de apoio popular. Já na década de 30, os camisas verdes, que eram integralistas, enfrentaram nas ruas militantes de movimento operário e a partir de 35 da NL. Mas a expressão de tomar o poder chocou com a resistência do grupo instalado no governo que defendia o autoritarismo. Vou falar sobre a construção do Estado autoritário. A campanha, que era presidencial para eleições, de janeiro de 38, ela iniciou sob forte tensão, porque o governo relembrava movimento militar de 35, né? Insistia na possibilidade de nova ameaça no país, que foi lançado 3 candidatos, né? Entre eles Armando de Salles Oliveira, que era um representante paulista. Tem o Plínio Salgado, que é o líder da AIB, e José Américo de Almeida, que era o candidato da situação apoiado pela maioria dos governadores, né, do Nordeste, de Minas Gerais, de alguns setores do Rio Grande do Sul e São Paulo. O pretexto que veio mediante a invenção de suposto plano de ressurreição comunista, em setembro de 37, que era um documento forjado, pois que se tornou conhecido como o Plano Cohen, que era de acordo com as fontes, trazia a assinatura de um certo Cohen, militante ou judeu comunista. Em novembro de 37, Vargas deu um golpe de Estado, no caso o Estado Novo, né? Que tinha um apoio da cúpula de forças armadas, pelos integralistas e intelectuais. Ao estabelecer esse Estado, chamado Estado Novo, o presidente ele suspendeu a Constituição, né? Os partidos políticos, que iniciavam uma era de autoritarismo, né, que duraria até 1945. Nisso, os integralistas, apoiado o golpe, tiveram uma surpresa de ver a AIB, né, colocada na ilegalidade já em dezembro, com grupos políticos, né. Alguns dos integralistas chegaram a tentar levante contra o governo já em maio de 38, no Rio de Janeiro, mas foram derrotados. Em 3 de outubro de 1950, Vargas, com 48,70% dos votos, foi elegido à presidência da República. Logo que assumiu a presidência, Getúlio encaminhou ao Congresso Nacional um programa de governo que apresentava a expansão da indústria. Para atingir essa meta, Vargas dedicou atenção especial a 4 pontos especiais. Primeiro, o investimento nas relações entre o Estado e os empresários. A segunda, priorização da empresa pública para o investimento industriais, visando estimular o ainda frágil capital nacional. O terceiro foi a fundação de um banco de investimento, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE. A quarta foi a elaboração de um projeto de desenvolvimento que integrasse a agricultura, a indústria pesada e a emergência política das massas. Para executar o seu plano, Vargas precisou recorrer a empréstimos externos, que no caso foi dos Estados Unidos. No ano de 1953, os Estados Unidos decidiu abandonar a política assistencial promovida em anos anteriores. Então, a única forma que Vargas
viu que a única forma que ele viu de aumentar a renda do país foi aumentando de 15% sobre os impostos do país. Em 1952, o governo Vargas inaugurou o Banco BNDE para incentivar a diversificação da indústria e propôs a criação da Eletrobras. No ano seguinte, criou a Petrobras, estabelecendo monopólio estatal da exploração do petróleo brasileiro. Instituiu também a Comissão de Desenvolvimento Industrial, de onde saiu a Subcomissão de Fabricação de Jipes, Tratores, Caminhões e Automóveis, estratégia para a implantação da indústria automobilística do país. Com a criação da Petrobras, tornou-se explícito o confronto entre os grupos que defendiam o mesmo interesse que o governo, conhecido por nacionalistas, e os chamados pejorativamente de entreguistas. Essa divisão se dava sobretudo no âmbito do Exército Brasileiro, porque os nacionalistas sugeriam um desenvolvimento baseado na industrialização e já os integristas eles não priorizavam a expansão da atividade industrial. Então, no ano de 1953, foi sancionada uma lei com o número de 2004, estabelecendo a Petrobras como empresa totalmente nacional. No mesmo ano de 53, foi decretada uma lei que previa punição para aqueles que cometessem crimes contra o Estado, o que incluía a organização dos comícios, greves e manifestações sem autorização da polícia. Indiferentemente indiferentes proibições, cerca de 500 mil pessoas participaram de uma manifestação que ficou conhecida como Panela Vazia, campanha que criticava o aumento abusivo do custo de vida no país. No mesmo ano, as lideranças do Partido Comunista do Brasil, na ilegalidade, organizaram em São Paulo um movimento grevista reivindicando aumento salarial e controle da inflação. A greve, que durou cerca de um mês, reuniu aproximadamente 3 mil trabalhadores de diferentes categorias, tais como construção civil, metalúrgico, carpinteiro, vidreiro e gráficos. Um dos resultados da greve foi o enfraquecimento do governo Vargas, acusado pelos empresários de ter formado um movimento. Diante de tais dificuldades, o presidente optou pela reforma ministerial. Entre os novos ministros estavam Oswaldo Aranha, indicado para a pasta da Fazenda, e João Goulart para o Ministério do Trabalho. Goulart era muito mal visto pela oposição em geral, por conta da sua ligação com o sindicato e com o PTB, do qual era presidente nacional. Goulart também foi um dos responsáveis pela organização dos sindicalistas, os chamados pelegos. Também auxiliou na formação dos sindicatos rurais e garantiu a participação desses grupos nas discussões acerca do salário mínimo. Um documento assinado por 82 coronéis foi publicado. Nele, as medidas de Getúlio Vargas eram criticadas, principalmente o aumento do salário mínimo, que quase colocava o salário dos trabalhadores em pé, de igual com os dos oficiais do Exército. Esse episódio agravou ainda mais a situação política nacional. Devido à repercussão negativa do fato, Vargas optou por substituir o Ministério da Guerra, General Ciro do Espírito Santo Cardoso, e do Trabalho, João Goulart, que formalmente renunciou. No dia 5 de agosto, Carlos Lacerda, acompanhado de seu segurança, o major aviador Rubens Florentino Vaz, sofreu um atentado na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. O major foi morto e Carlos Lacerda foi baleado no pé. O episódio logo se tornou conhecido como o atentado de Toneleiros. As constantes denúncias de Lacerda contra Vargas
contribuíram para que fosse interpretado como um crime político. O presidente foi acusado de ser o mandante e o chefe da sua segurança pessoal, Gregório Fortunato, apontado como o articulador do atentado. Devido às muitas investigações do atentado, levou à prisão de Climério Euribes de Almeida, que confessou ter contratado o pistoleiro no nome de Alcino Amando de Gregório Fortunato. A oposição organizou um movimento, o qual sugeriu o afastamento do presidente. No dia 24 de agosto, Getúlio Vargas se recusava a deixar o cargo. Reuniu-se então com os ministros da intervenção de encontrar um consenso entre eles. Ao verificar a impossibilidade de contornar a situação, suicidou-se com um tiro no coração. Então Vargas, logo após antes de se suicidar, deixou uma carta testemunhando e dirigida à sociedade brasileira, na qual essa carta dizia: mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo condenaram-me novamente e desencadeiam sobre mim. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios que cria a liberdade na potencialização das novas riquezas através da Petrobras. Mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro. Eu ofereço em holocausto a minha vida. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de mim, de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue terá o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação no Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Lutei contra o peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia. Não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história.